Você já parou para pensar no que a Bíblia realmente diz sobre a homossexualidade? Muitos já ouviram dizer que isso é algo do passado, mas e se eu te dissesse que na verdade a Bíblia nunca mudou a sua postura sobre isso? Hoje você vai descobrir algo que pode destruir tudo o que você pensava sobre o assunto. Prepare-se, porque o que está na Bíblia pode ser algo bem diferente do que te contaram até hoje. Primeiro vamos voltar para o início, Gênesis. Em Gênesis 1 e 2 vemos a criação de Adão e Eva, o primeiro casal da história. Não há dúvida de que o padrão de Deus para o relacionamento humano é uma união entre um homem e uma mulher. Esse é o modelo. Não é uma sugestão, é a fundação da humanidade, o design de Deus. Agora você já ouviu falar de Sodoma e Gomorra, certo? A história das duas cidades destruídas por Deus. Mas o que causou isso? Qual foi o pecado tão grave que mereceu tamanha destruição? A resposta é clara: práticas sexuais contra a natureza, incluindo a homossexualidade. E você pode estar se perguntando, mas e no Novo Testamento? Será que tudo mudou? Não mudou. Jesus nunca disse que a homossexualidade era aceitável. Ele reafirmou os princípios de Gênesis. E Paulo deixou claro em várias cartas que o comportamento homossexual é pecado. Não há dúvida, não há espaço para interpretação. Em Romanos, no capítulo 1, ele escreve que as pessoas abandonaram o uso natural do sexo e se entregaram a práticas vergonhosas. E claro, em 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo diz que os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Isso não é só uma opinião de um homem, isso está na Bíblia. O tema da homossexualidade e sua relação com a fé cristã tem gerado debates e reflexões profundas ao longo dos anos. No entanto, é importante entender que a mensagem central do Evangelho é a salvação oferecida a todos, independentemente de suas lutas ou inclinações. Homossexuais, assim como qualquer outra pessoa, têm o direito de encontrar Jesus, aceitar sua graça e viver uma vida plena e transformada em Cristo. A verdadeira essência do cristianismo está em viver uma vida de fé, arrependimento e santidade diante de Deus, e não em condenar ou estigmatizar alguém por suas orientações ou lutas pessoais. A Bíblia nos ensina que todos nós somos pecadores, e todos temos algo a aprender com o processo de transformação que vem da presença de Jesus em nossas vidas. A homossexualidade, assim como qualquer outra forma de pecado, é algo contra a vontade de Deus. No entanto, o pecado não define uma pessoa, e a luta contra a tentação também não deve ser vista como uma falha ou uma identidade em si. O cristão, seja ele homossexual ou não, deve buscar a santidade, não praticando o pecado e resistindo às tentações com a ajuda do Espírito Santo. É essencial que a igreja seja um espaço de acolhimento, onde todos, independentemente da sua orientação sexual, possam se aproximar de Deus, ser amados e encontrar apoio em sua caminhada espiritual. A salvação em Cristo é para todos, e não devemos nos definir pelas tentações ou pelos pecados que enfrentamos, mas pela nossa identidade em Jesus. Assim como um cristão luta contra o pecado da cobiça, do orgulho ou da mentira, o cristão que luta contra a tentação da homossexualidade deve ser acolhido na igreja, sempre buscando viver segundo os princípios de Deus. No entanto, a prática do pecado deve ser evitada. Não podemos ceder às tentações e viver de maneira contrária aos ensinamentos bíblicos, pois o objetivo de nossa caminhada cristã é agradar a Deus e buscar a santidade. Não se trata de uma condenação, mas de uma escolha de viver conforme os princípios de Deus, buscando transformar nossa vida à semelhança de Cristo. Portanto, homossexuais, assim como qualquer outra pessoa, podem sim encontrar Jesus, ser salvos e servir a Deus com plenitude. O que é necessário é uma entrega genuína à fé cristã, buscando viver em fidelidade a Deus, resistindo ao pecado e às tentações e buscando viver uma vida santificada. A identidade de um cristão não deve ser definida por sua orientação sexual ou pelas tentações que enfrenta, mas pela relação com Jesus Cristo e a busca por viver conforme sua vontade.
Eu não vou convencer ninguém apontando o dedo, mas o meu joelho, o meu coração quebrantado, as minhas lágrimas diante de Deus. E isso sim pode tocar um coração. Jesus não veio ao mundo para condenar, mas para salvar. Ele se entregou por nós, e foi por amor que ele deu sua vida. Quando olhamos para aqueles que ainda estão em pecado, devemos fazer o mesmo. Olhar com compaixão e não com julgamento. Lembrando sempre que somos todos pecadores necessitados da graça de Deus. Não podemos fechar os olhos para a verdade da palavra, mas também precisamos entender que a salvação é um ato de graça. Deus chama todos ao arrependimento, e a nossa missão como igreja é amar, orar e interceder. Não é a condenação que transforma, mas o Espírito Santo que convence o coração. Ele é o único que pode iluminar as mentes, quebrar as cadeias do pecado e trazer libertação. O casamento civil, dentro do contexto social, pode ter um certo sentido prático e social. A Bíblia, com sua clara orientação sobre o casamento, define a união entre homem e mulher como a base de uma relação saudável e abençoada por Deus. O casamento, conforme o design divino, não é simplesmente uma construção social ou jurídica, mas uma instituição que foi estabelecida por Deus desde a criação, conforme Gênesis 2:24. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Esse princípio é fundamental para entender a visão de Deus sobre o casamento. Isso não significa que a violência ou a discriminação contra casais homossexuais seja aceitável. A sociedade e o Estado têm a responsabilidade de garantir que todos os indivíduos, independentemente de sua orientação sexual, vivam livres de violência, discriminação ou qualquer forma de abuso. Eles não devem ser tratados com preconceito ou hostilidade, mas sim protegidos por leis que assegurem seus direitos fundamentais como qualquer outro cidadão. Amados, muitos têm afirmado que a prática do homossexualismo não separa ninguém de Deus e que todos, sem exceção, vão para o céu. No entanto, a Bíblia não ensina isso. A palavra de Deus é clara e ela nos mostra que o céu não é um lugar para aqueles que persistem em viver uma vida de pecado sem arrependimento. A Bíblia fala sobre diversos tipos de pecado e o homossexualismo é apenas uma das práticas mencionadas que afastam o homem de Deus. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10 está escrito: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Deus, em sua palavra, nos chama ao arrependimento, à mudança de vida, ao abandono do pecado. Mas o problema não está apenas no homossexualismo. O pecado, de uma forma geral, é o que nos separa de Deus. Muitos pensam que o pecado é algo pequeno, que não importa se é praticado com frequência ou se é considerado socialmente aceitável. A verdadeira questão aqui é que o céu não é um lugar para quem vive em pecado, independentemente de qual seja ele. A questão não é apenas sobre a prática do homossexualismo, mas sobre qualquer prática que nos afaste da vontade de Deus. Se vivemos em pecado e não buscamos a transformação que vem através do arrependimento genuíno e da fé em Jesus Cristo, então estamos rejeitando a salvação que Ele nos oferece. Isso não é algo que podemos ignorar. Por isso, meu amado irmão e irmã, o que devemos fazer? Não devemos apontar o dedo, mas devemos orar. Orar por aqueles que ainda não conhecem a verdade. Orar pelos que ainda vivem no pecado. Devemos mostrar a verdade com amor, com compaixão, com a graça que Jesus nos ensinou. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado e da necessidade de um Salvador. Que sejamos fiéis a essa missão, levando as boas novas do Evangelho a todos, sem distorcer a palavra, mas com a sinceridade de quem busca a salvação para todos. Não é pela nossa força, mas pelo Espírito de Deus que vemos vidas transformadas. O pecado precisa ser combatido com amor, com arrependimento, com mudança de vida. Que sejamos luz em um mundo de trevas, sempre apontando para a verdade que liberta, com o coração cheio de compaixão, mas sem deixar de pregar a santidade que Deus exige de nós.